Show. Pessoal, então, primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês, por estarem aqui no nosso primeiro talk, nesse collab, né, nessa edição especial entre o GDG Belém e o GDG Floripa. Essa é uma série de conteúdos que nós vamos estar compartilhando ao longo dos próximos 3 meses, e vem muito dentro de uma campanha da Google que é Construindo com IA, né, que é justamente para incentivar os desenvolvedores e a comunidade a falarem sobre tecnologia, falarem principalmente sobre inteligência artificial, e a gente possa juntos conhecer e botar a mão na massa sobre esse universo de IA e principalmente do Gemini. A ideia, como eu comentei, é que seja algo muito prático, então a gente construiu uma apresentação bem legal, onde a gente vai trazer alguns exemplos para vocês, vai mostrar como que é na prática isso tudo, mas também fique super à vontade para abrir o microfone, para levantar a mão, para colaborar, né, para trazer alguma experiência que vocês já tiveram. Tá? Então, nos apresentando rapidamente, deixa eu só passar aqui. Eu me chamo Felipe Araújo, eu sou engenheiro eletricista, com especialização, né, especialista em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Trabalho já há mais de 10 anos com coordenação de projetos. Hoje eu estou na Fundação CERT, para quem é de Florianópolis, né, uma instituição focada em tecnologia e inovação. E a gente desenvolve diferentes projetos, desde energia até empreendedorismo inovador, desenvolvimento de software, hardware e inteligência artificial. Então, queria me colocar super à disposição. Vou estar hoje aqui conduzindo essa atividade junto com o Daniel, que vai se apresentar daqui a pouquinho, mas desde já fico super à disposição, se quiserem me seguir ali no LinkedIn, a gente pode ir conversando e trocando toda essa experiência. Boa. Pessoal, boa noite, eu me chamo Daniel Dantas, eu sou também engenheiro eletricista, ou elétrico, né, tem essa... Tenho mestrado em engenharia elétrica também, pela UFPA. Hoje eu estou finalizando meu MBA em Cultura Analítica, no Capra Institute, e eu estou à frente da Branvier, que é a minha empresa, uma consultoria de transformação digital. A gente usa muito IA, tecnologia, e assim como o Felipe, estou super à disposição para a gente trocar uma ideia. Podem me chamar, seja ali no LinkedIn, seja ali no WhatsApp. Eu acho que o LinkedIn, a gente acabou não colocando aqui, mas daqui a pouquinho a gente coloca aqui no chat sem problemas. Perfeito, Daniel. E, pessoal, antes da gente falar um pouquinho sobre a trilha, né, que é a trilha do Construindo com IA, do Build with AI, a gente vai falar rapidamente sobre o GDG. Né? O GDG é essa comunidade Google, onde o nosso objetivo é justamente conectar desenvolvedores para que a gente possa falar sobre tecnologia, a gente possa trocar experiências, a gente possa aprender juntos, né, colocar a mão na massa. E o legal do GDG é que ele está espalhado por todo mundo, então a gente acaba tendo uma rede global para se conectar e para principalmente falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui gosta muito, que é a tecnologia e inovação. Então, eu trouxe aqui o site oficial do GDG, tem tanto no QR Code quanto o link ali, vocês podem estar acessando. Eu vou pedir, Daniel, por favor, se puderes botar no chat, para que o pessoal possa acessar. E o legal da página do GDG é que vocês podem encontrar capítulos em todo o mundo. Então, se vocês estiverem no Brasil, em São Paulo, em Belém, em Florianópolis, no Nordeste, enfim, aonde vocês estiverem no Brasil, com certeza vai ter um capítulo próximo de vocês e até em outros locais do mundo. E é muito bacana para se conectar. A gente sempre recebe mensagem de pessoas que, eu estou indo para Floripa, queria muito conversar com desenvolvedores locais, com o ecossistema, e a gente consegue dar todo esse suporte, assim como quando nós vamos para outros locais, outros países, a gente também sempre tem alguém de um capítulo ali que a gente pode estar tendo essa troca. Então, acessem o site do GDG e descubram onde tem um capítulo mais próximo de vocês e façam essa conexão. Isso é muito legal. E um outro ponto também importante é, agora que vocês estão aqui nessa chamada, estão conhecendo um pouquinho mais, se sintam parte dos capítulos, se sintam parte do GDG e proponham atividades para a gente, né? Venham construir isso junto com a gente. Então, o capítulo é nosso, eu digo de todo mundo, da comunidade. Então, Felipe, Daniel, eu queria muito compartilhar um conhecimento, queria muito ter um momento de network sobre determinado assunto. Venham falar com a gente pode agendar, a gente pode marcar junto com vocês e convidar toda a comunidade, assim como, se vocês quiserem propor atividades, a gente pode ver se tem algum especialista Google e convidar para vir aqui com a gente.
Inclusive, a gente já está vendo especialistas para estarem conosco nas próximas conversas, outros especialistas, para que a gente possa tornar esse conteúdo ainda mais chique. Tá? Então, a gente queria muito convidar todos vocês a conhecerem o Google Developer Group e, principalmente, fazerem parte dessa grande comunidade. Então, está aqui o link, vou pedir depois para vocês acessarem certinho. E, como eu comentei, né, o Daniel também, a gente fica super à disposição, nos chame, a gente pode conversar e compartilhar um pouquinho mais. Daniel, não sei se queres trazer algum complemento. Eu queria só fazer um comentário em cima do especialista, que essa é realmente uma possibilidade muito legal que vocês têm nas mãos, de solicitar ali um especialista para fazer parte de algum evento ou para trazer algum conhecimento, que são os GDEs, não sei se todo mundo está acostumado com essa nomenclatura, que é Google Developer Expert. Então, é literalmente uma pessoa que tem ali uma assinatura do Google dizendo que ele é expert em determinada tecnologia, e justamente por conta disso, ele ganha ali alguns acessos e ganha também alguns incentivos do Google, inclusive para viagens e por aí vai, tudo pago pelo Google. Então, a gente já usa e abusa disso, né, lá em Belém, de trazer pessoas famosas na comunidade, que sempre enriquece muito a discussão como um todo. Perfeito, Daniel. A gente, principalmente quando a gente tem alguma atividade presencial, é legal para a gente ter essa troca, esse network, a gente sempre tenta trazer especialistas e pessoas que vão poder colaborar ali com a comunidade local, com os desenvolvedores ali daquela determinada cidade, né, para a gente poder enriquecer o conteúdo. Dito isso, agora que vocês já conhecem um pouco mais do GDG, a gente pode falar um pouquinho sobre essa trilha, né? Como que a trilha do Build with AI foi construída? Como que a gente está pensando nela aqui para 2026 no GDG Belém e no GDG Floripa? Basicamente, nós construímos uma trilha dividida em 3 episódios. Cada episódio vai ter um nível diferente de conteúdo. Então, o primeiro episódio, que é o episódio de hoje, é um conteúdo mais para iniciantes. Né, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo um pouquinho mais sobre o Gemini, para quem está entendendo um pouquinho mais sobre engenharia de prompts, a gente vai falar um pouquinho sobre ética no uso da inteligência artificial. Então, assim, são conhecimentos que são importantes para quem está trabalhando, para quem está utilizando IA no dia a dia. A gente vai falar sobre proteção de dados também, alguns conteúdos que são importantes, mas a gente considera que são tópicos bem essenciais, mas de nível bem iniciante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Gemini, prompts e ética e inteligência artificial. Em março, a gente ainda está definindo a data, mas eu acredito que vai ser ou na penúltima ou na última semana de março. Daqui a pouco, em breve, a gente vai estar divulgando para vocês. A gente vai ter a segunda conversa, o segundo talk, onde a gente vai trazer um conteúdo mais intermediário. E aí, nesse vai ser bem legal, porque a gente vai falar sobre o Google AI Studio e a gente vai estar falando sobre prototipação de apps utilizando o Gemini como copiloto, como um desenvolvedor ali secundário que vai estar criando junto com você. Então, para quem já ouviu falar hoje em dia, né, das funcionalidades de desenvolvimento de solução, desenvolvimento de software com o Gemini, a gente vai estar comentando sobre isso, a gente vai estar rodando aqui no AI Studio o Gemini para construção de aplicações e a gente vai estar fazendo um passo a passo junto com vocês para que vocês possam conhecer e aprender um pouco mais sobre isso na prática. E no nosso último episódio, no episódio 3, que deve acontecer também na penúltima ou na última semana de abril, a gente vai ter um tópico um pouquinho mais avançado, onde a gente vai falar sobre o Google Anti-Gravity e arquitetura Agent First, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse novo mundo onde a gente tem agentes, né, dentro do Anti-Gravity, que é uma IDE, onde a gente vai poder entender como que eles funcionam, como que eles interagem, como que eles podem te auxiliar no dia a dia ali, através, né, no momento da construção do seu software. Então, a gente vai estar trazendo esse conteúdo um pouquinho mais avançado, e aí a gente encerra essa trilha de construindo com IA, onde a gente tem um tópico inicial, um intermediário e um avançado, e a gente vai poder estar passando pelas principais ferramentas Google. Tá? Então, a gente conta muito com a participação de vocês em toda a trilha, e, por favor, fiquem super à vontade para convidar amigos, pessoas que gostam de tecnologia para estarem participando conosco. Agora que vocês já se cadastraram no site do GDG ali, para estarem aqui hoje, todos os próximos eventos a gente vai estar cadastrando ali, mas a gente também vai estar mandando. Para quem é do GDG Belém, a gente vai estar encaminhando no grupo do WhatsApp, e para quem é do GDG Floripa, a gente vai estar enviando no grupo do Telegram. Tá? Então, só acompanhar ali certinho.
Se vocês chegaram aqui através da página do GDG, ali no nosso site, né, de comunidade, e não estiver ou no WhatsApp ou no Telegram, sinaliza para a gente que depois a gente adiciona para vocês estarem acompanhando ali tudo certinho. Daniel, queres comentar? Queres trazer algum ponto sobre a nossa trilha? Não. Na verdade, pode seguir só para falar que, além desses 3 episódios focados em Criando com IA, a nossa intenção é continuar também com outros episódios, talvez não focados em Criando com IA, mas ainda focados em produtos Google dentro ali das competências que a gente tem que usar no dia a dia, né? A gente como startupeiro, a gente como desenvolvedor e por aí vai. Então, fica à vontade para sugerir temas também. Perfeito, Daniel. O Google, ele normalmente cria que a gente chama de... Nossa, me fugiu o nome agora. Ele cria campanhas. O Google normalmente tem campanhas. Então, nesse momento, o mundo todo está na campanha de Construindo com IA. Então, vão ter uma série de eventos relacionados a esse tema no mundo todo. Inclusive, vocês podem estar pesquisando através da página ali do GDG outros eventos para estarem participando também online. E é legal porque também outras campanhas podem ir aparecendo. Então, a gente tem campanha de Android, para a galera ali que está doido para aprender um pouquinho mais sobre Android, ferramentas para a web. A gente também tem o DevFest, que é a nossa maior campanha, onde a gente fala sobre todas as tecnologias. A gente tem Google I.O., que vai acontecer em maio, onde a gente traz as principais novidades de 2026, 2027. Então, não deixem de acompanhar as redes, porque tem uma série de campanhas que a gente vai estar trazendo eventos para vocês. E agora a gente vai avançar e a gente pode dar início à nossa talk, né, ao nosso episódio 1, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o Gemini, engenharia de prompt e ética em IA. Mais uma vez, fiquem super à vontade, levantem a mão, perguntem, interajam. Quem se sentir à vontade também, quiser deixar a câmera aberta, é legal porque a gente tem um retorno de vocês, a gente consegue ver vocês interagindo aqui. Então, por favor, a ideia é a gente tendo essa troca aqui na atividade. Então, agora a gente vai dar início e a gente vai começar falando um pouquinho sobre o ecossistema Gemini, né? Eu sei que o Gemini já é muito utilizado, né? A gente tem bastante pessoas utilizando no dia a dia, seja no seu ambiente de trabalho, ou seja no seu dia a dia mesmo ali, né? Como um copiloto, como uma ferramenta de suporte. Mas aqui eu acho que é legal a gente destacar alguns pontos que são super relevantes em relação a essa ferramenta, essa inteligência artificial, que hoje está bastante presente. Então, a gente vai conversar um pouquinho e entender sobre todo esse ecossistema Gemini. Tá? Existem 3 pontos que tornam o Gemini bastante inteligente, e é legal a gente passar por eles. Antes de falar sobre esses 3 pontos, eu quero fazer um comentário que a gente tentou trazer nessa apresentação um pouquinho de conteúdo e sempre ao final de cada slide a gente vai trazer um link dentro de alguma página do Google para que vocês possam estudar um pouco mais. Então, não se preocupem, depois a gente vai compartilhar esse conteúdo com vocês e a gente pede que vocês em casa abram esses links, porque tem Colab, tem tutorial, tem blog ali explicando sobre a ferramenta. Então, assim, o slide está bem rico de conhecimento para que vocês possam avançar ainda mais nesses tópicos que a gente vai estar falando aqui hoje. Tá? Mas, se eu pudesse destacar 3 pontos que tornam o Gemini realmente inteligente, eu destacaria esses 3. O primeiro é a multimodalidade. O que seria isso? Hoje, o Gemini, as ferramentas de AI da Google evoluíram em um ponto que elas conseguem interagir com conteúdos em diferentes formatos. Então, você pode tanto enviar uma imagem, enviar um áudio, enviar um texto, enviar um vídeo, você pode enviar conteúdo em diferentes formatos e a IA vai conseguir entender todos eles e processar e trabalhar ali junto com esse conteúdo. E não só um de cada vez. A IA, ela hoje consegue, através da sua multimodalidade, trabalhar com conteúdos em diferentes formatos ao mesmo tempo. Então, quando você está interagindo ali com ela, você pode enviar, por exemplo, uma imagem e um texto, e ela vai conseguir entender o que tem nesses 2 conteúdos e te dar o retorno. Inclusive, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho, uma prática, para que vocês possam entender um pouco mais da IA trabalhando nessa multimodalidade. Tá. O outro ponto que é legal a gente comentar é que hoje o Gemini ele tem diferentes modelos. Então, os mais famosos, né, o modelo Flash e o modelo Pro,
E cada modelo, ele é construído para um determinado tipo de uso. Então, se eu vou utilizar o Gemini, por exemplo, para ações mais simples, mais rápidas, que não requerem um grande processamento, que não requer uma grande inteligência, eu posso estar, por exemplo, utilizando o modelo Flash. Mas se eu trabalho, por exemplo, na educação, como, né, uma grande base de dados, onde eu preciso extrair um nível elevado de conhecimento, né, eu trabalho com, por exemplo, uma matemática ou na área da saúde, enfim, eu preciso de algo um pouco mais robusto, eu posso estar utilizando o modelo Pro, que ele vai me trazer ferramentas mais avançadas para esse processamento. Tá? Então, hoje é legal porque o Google ele te dá essas duas ferramentas, né? Uma ferramenta Flash, mais simples, e uma ferramenta Pro um pouquinho mais avançado, onde você pode escolher ali qual que eu vou utilizar de acordo com a sua necessidade. Isso é muito bom, né? Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Felipe, mas é óbvio que eu vou escolher o Pro, porque ele é o mais avançado, ele vai me dar o melhor resultado, então é óbvio que eu vou escolher ali o Pro na hora que eu estiver rodando, né, e utilizando o Gemini. Mas tem um ponto que ele é bem importante, que é o seguinte, quando você está construindo uma solução, você sabe que o consumo, né, o pagamento, normalmente, ele é de acordo com a quantidade de tokens utilizado, processamento e tudo mais. Então, às vezes, utilizar um modelo mais leve para quem é desenvolvedor, para quem está fazendo a solução, é mais interessante pensando no financeiro mesmo, na quantidade de recurso que você vai estar utilizando. Né? Mas se você realmente está trabalhando ali numa pesquisa, em algo mais complexo, aí você tem que ir para um modelo mais avançado. Então, não é só pensar no processamento que vai ser entregue, mas às vezes até na questão financeira também de uso. Tá? E um outro ponto legal é a questão das integrações, que hoje você encontra o Gemini em diferentes ferramentas Google, né? Então, recentemente, a gente tem o Gemini cada vez mais dentro, por exemplo, do Google Workspace, né? Que é o pacote ali de produtividade da Google, como o Google Docs, o Google Slides, os Sheets. Então, hoje a gente já tem ali a AI dentro dessas ferramentas para interagir com o conteúdo que você está utilizando. Então, é legal porque até você pode, por exemplo, eu estou ali escrevendo um documento, eu estou ali construindo um relatório, a IA está ali do meu lado, eu posso interagir com ela na hora, durante a construção, e pedir para ela reescrever o que eu estou fazendo, para que ela insira algum conteúdo, ou até para que ela faça uma análise do documento como um todo e possa me dar insights, possa trazer pontos que talvez eu possa melhorar. Então, essas integrações no Workspaces hoje, no Google Workspace, essas integrações são cada vez mais utilizadas porque trazem essa maior produtividade. Isso é muito legal de vocês estarem explorando. Eu lembro que quando eu estudei o Google Workspace ano passado, quando essa integração estava chegando, a gente ainda tinha uma limitação muito grande, porque ela estava, por exemplo, em inglês. Então, quando eu ia usar o Gemini dentro do Google Sheets, precisava ser em inglês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já consegue enviar um comando, por exemplo, em português, e ele vai interagir super bem. Ainda tem um ou outro ajuste, que às vezes ele retorna em inglês, mas ele já entende a língua portuguesa dentro dessa integração e já funciona muito bem dentro desse ambiente. Então, também é um outro recurso que faz muito sentido e vale a pena a gente explorar, que são as integrações. Daniel? Isso, eu queria fazer um complemento aqui. Lembrando, né? Aqui a gente está na trilha iniciante, e aí um chat, mais que um chat inteligente. Por quê? Dentro ali dos projetos que a gente geralmente tem que fazer, aí novamente, seja startupeiro, seja desenvolvedor, o próprio ecossistema ali do Gemini, ele permite acrescentar várias coisas. A gente não vai explorar especificamente essas funcionalidades aqui, até porque a gente acredita que vocês já estão testando ali, mas é importante frisar em usar elas em conjunto, inclusive. Então, usa ali o Deep Research para fazer uma pesquisa de um tema específico. Depois, com a pesquisa pronta, tem a possibilidade de gerar uma tela web com aquela pesquisa, de gerar como é que ele chama? Uma visualização de gráfico com aquela pesquisa, e esses dados eles chegam de uma maneira muito mais tratada e bonita, digamos assim, né, para vocês. Então, só para acrescentar aqui que ele realmente é muito mais do que um chat inteligente, ele é um workspace completo ali para executar praticamente qualquer tarefa hoje em dia. Obrigado, Daniel. E, pessoal, como eu comentei com vocês, a ideia é esse momento ser também mão na massa, né? Vamos ver como que isso se comporta no dia a dia. Então, o nosso primeiro teste, a gente vai testar a multimodalidade do Gemini.
Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu poderia ter desenhado, né, deixa eu só apresentar aqui uma outra janela, só um minutinho. Tá. Então, eu desenhei um wireframe de um aplicativo, que seria um aplicativo para um guia turístico de praias. Então, já que a gente está nesse collab do GDG Belém com o GDG Floripa, eu pensei, vou desenhar um wireframe, estou construindo uma aplicação aqui de um aplicativo turístico de praias de Belém e Floripa. Eu confesso para vocês que eu não sou muito bom em desenhar, então eu pedi para o Gemini criar essa imagem para mim, por isso que tem um símbolo ali do Gemini no canto, então eu não desenhei, eu não teria essa habilidade, mas eu pedi para ele criar um wireframe usando o Nano Banana ali, que é o modelo de geração de imagem do Gemini, então ele criou essa imagem, e o que a gente vai fazer? A gente vai subir essa imagem ali no Gemini e vai pedir, através de um texto, para que ele traga insights sobre essa interface, para que ele trabalhe como um UI UX, né, como um profissional ali de design, de interface, e que ele traga pontos de melhoria. O que a gente vai estar treinando? O que a gente vai estar visualizando? Primeiro, eu não vou dizer o que é a imagem. Eu apenas vou subir a imagem e vou pedir para ele analisar. Através da multimodalidade dele, ele vai fazer a análise da imagem e vai entender que isso aqui é um wireframe. E vai trazer o retorno para a gente, né, entendendo que na imagem existe um wireframe e analisando o conteúdo que a gente está mandando em texto. Então, deixa eu compartilhar agora com vocês o nosso Gemini aqui. Um minutinho. Então, aqui eu tenho o Gemini e uma outra janela. A gente vai... Deixa eu pegar aqui o exemplo. Ó, pronto. Então, eu vou subir aqui. Aqui é a interface do Gemini, que eu acredito que vocês já devem ter acessado em algum momento, né? Então, aqui eu tenho uma barra lateral esquerda, no lado esquerdo, onde eu consigo iniciar uma nova conversa, eu consigo configurar um Gems. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho nos próximos slides. E aqui eu tenho, né, a área onde eu consigo subir um arquivo, subir um texto e interagir diretamente com o modelo. Lembra que eu falei para vocês que eles têm diferentes modelos? Se eu clicar aqui nesse botão, na parte inferior direita, vocês vão ver que eles já me permitem escolher um modelo rápido, com respostas mais rápidas, um modelo com raciocínio um pouquinho mais elevado, que simula muito o raciocínio humano, né? Então, enquanto ele está dando resposta, ele ao mesmo tempo está analisando a resposta, ele está pensando como se fosse um humano, né? Gerando, analisando e analisando até ele te dar a resposta final. Então, demora mais um pouquinho para ele te dar o retorno. E eu tenho o modelo Pro ali, que, como eu comentei com vocês, esse modelo para quem trabalha ali na área da matemática, programação avançada, dentre outras coisas. Então, a gente pode estar utilizando esse modelo Pro. Hoje a gente vai no rápido mesmo, já que a gente está fazendo uma simulação aqui, e a gente quer ver como que ele vai funcionar nessa multimodalidade que eu comentei com vocês. Então, eu vou subir aqui a imagem que a gente acabou de gerar ali, que eu mostrei para vocês. Então, essa aqui. Então, vocês veem que eu carreguei a imagem e agora eu vou subir um comando. Então, esse comando ele vai ser: analise este desenho de interface analise este desenho de interface e sugira 3 melhorias de UX, focadas em acessibilidade. Eu poderia tirar o interface, né? Eu poderia só analisar esse desenho e sugerir 3 melhorias, e ele poderia, através da imagem, entender se eu estou com uma interface web, uma interface mobile ou algum outro tipo de interface, ele poderia fazer isso. Então, aqui eu estou trabalhando com 2 arquivos, com 2 entradas diferentes de informação, uma através da imagem e outra através de texto, para que ele possa trabalhar essa multimodalidade que a gente acabou de comentar. Então, vou rodar aqui. A gente vai esperar um pouquinho, que ele está processando. Né? E aqui ele traz ali todo o contexto do que ele analisou, né? Então ele traz ali que é um excelente aplicativo de turismo, ele traz que o layout está bem organizado, né? Ele identificou essa proposta de comparar, né, o norte com o sul, no sentido das praias de ambos os locais. Vocês viram que eu não falei nada disso no texto, isso só estava na imagem, e ele traz ali alguns pontos de melhoria em relação à acessibilidade, né? A questão de cores, hierarquia visual, área de toque. Então, vocês veem que ele tanto extraiu informação da imagem, quanto extraiu informação de texto.
Essa parte da multimodalidade, ela é muito interessante, pode ser muito explorada, inclusive, por exemplo, no dia a dia, em projeto, né? Existem ferramentas hoje em dia, por exemplo, que você pode programar, colocar o Gemini do lado para olhar a sua tela e através da multimodalidade, através da imagem, ele consegue entender o que, que você está fazendo e ele pode te dar um retorno, pode te dar um feedback. Quem acompanha o Google I.O., o Google I.O. do ano passado, de 2025, o Google usou uma ferramenta muito legal, que foi, eles pegaram o Gemini e colocaram dentro de um óculos, que é muito parecido com o óculos da Meta, por exemplo, e eles colocaram o Gemini para olhar tudo que estava acontecendo ali, e a apresentadora ia interagindo junto com o Gemini. Então, naquele exemplo, a gente tinha muito claro essa multimodalidade, né, onde ele estava utilizando visão computacional, utilizando imagem, e também estava utilizando voz e texto, porque tinha texto na telinha ali, então ele estava utilizando diferentes recursos para essa interação. Isso é um exemplo muito legal dessa multimodalidade, e eu acho que vale muito a pena explorar. Hoje em dia, inclusive, no aplicativo do Gemini, se vocês acessarem, dá para ativar esse modo onde ele enxerga e dá para ir interagindo com ele, né? Inclusive, para quem é fã de Pokémon, aqui a galera brinca muito na rede social de usar como uma Pokédex, né? Então aponta ali, pede para ele identificar o Pokémon, a carta, o jogo, enfim, e ele interage ali como se fosse uma Pokédex. Então isso também é super interessante. Daniel, se quiseres trazer, né, um complemento, algum ponto sobre esse retorno. Não, vou só comentar, a gente vai falar mais à frente de engenharia de prompt, mas vocês perceberam que o prompt, o comando que o Felipe colocou foi bem curto, né? Foi bem simples e ele já trouxe todos esses itens. Quando a gente for falar daqui a pouco melhor sobre prompts, a gente vai ver como acrescentar e fazer com que ele traga para a gente vários outros itens. Mas, Felipe, pode continuar. Perfeito, Daniel. A gente vai falar justamente sobre engenharia de prompt agora, nos próximos slides. Então, dito isso, a gente pode avançar aqui mais um pouquinho. Deixa eu apresentar outra coisa aqui. A gente volta aqui para os slides. Então, dito isso, a gente agora vai falar sobre um assunto bem importante, que é, como o Daniel comentou, a engenharia de prompt eficaz, né? A engenharia de prompt. O que que é isso? Durante muitos anos, a gente falava em Google, a gente pensava o quê? Eu, pelo menos, pensava isso. Podem me corrigir se vocês pensavam em outra coisa. Falava Google, a primeira coisa que vinha na sua cabeça era a barrinha de busca. Falava em Google, era isso. O Google sempre foi aquela barrinha de busca mágica, onde você digitava um termo ali e ele ia buscar em algum local algo sobre aquele texto ali. E por conta disso, as pessoas, né, os usuários, eles se acostumaram muito a digitar frases curtas e genéricas. Então eu ia lá e digitava assim. Vou usar um exemplo, Florianópolis Campeche, ou Florianópolis Praia do Campeche, ou então ia até Belém e digitava tacacá, né? Era assim que as pessoas iam no Google, e vinha lá uma série de resultados de busca e tudo mais. Então, durante muito tempo, as pessoas elas se acostumaram com esse modelo de digitar frases curtas e genéricas. Só que existe um problema quando eu estou falando de inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial ela foi treinada com uma série de conteúdos, uma série de informações. E vocês concordam comigo que as informações elas podem ser ambíguas ou podem ter diferentes significados se eu não tiver contexto? Vocês concordam comigo? Por exemplo, vou falar uma palavra aqui, manga. A manga, ela pode ser a manga da camisa, ela pode ser a manga fruta, né? Então, só aí eu já tenho dois significados para a mesma palavra, né? Então, se eu não dou contexto para a inteligência artificial, muito provavelmente ou o conteúdo vai vir ruim, ou o conteúdo vai vir muito pobre, porque ela não vai ter referência. Ela não tem referência para te trazer um retorno. E aí, pensando nisso, quando a gente começou a falar de modelos de inteligência artificial, a gente precisou muito trazer esse termo que é engenharia de prompt. O prompt nada mais é do que o comando que você dá para a IA. E a engenharia de prompt, ela traz ali um formato para tentar te ajudar a gerar um comando que vai trazer realmente um retorno que você precisa, né? Porque se eu falar para a IA sem um contexto, a probabilidade dela
ou alucinar, ou ela trazer algo fora do que eu estou esperando, é alta. Isso pode acontecer, porque eu não estou dando uma referência para ela. Existe uma fórmula do sucesso aqui, que é uma fórmula que normalmente costuma funcionar, mas se vocês já utilizaram algum outro formato, mandem aqui no chat, que aí vai ser legal a gente até aprender junto com vocês. Não existe um modelo único, e eu vou já mostrar para vocês uma outra forma de escrever um prompt nos próximos slides, mas esse aqui é o que a gente mais costuma utilizar e costuma dar muito certo. Então, basicamente, a gente brinca que a fórmula do sucesso para engenharia de prompt seria eu trazer 4 pontos importantes nesse comando. Primeiro, trazer uma persona para IA. Eu pedi para a IA assumir um papel, porque dessa forma ela vai pensar com uma personalidade, com um papel que você deu para ela. E a probabilidade dela trazer um retorno que eu quero é muito maior. Então, se eu vou falar de código, eu posso pedir para que ela assuma um papel, por exemplo, de um desenvolvedor de Python, ou de um desenvolvedor, ou de um design. Então, de acordo com essa personalidade, ela vai trazer uma resposta com essa personalidade, né? E aí ela vai me trazer uma resposta muito mais direta e focada. O outro ponto, como eu falei agora, é trazer contexto. Então, forneça informações relevantes que vão ajudar a IA a entender melhor o seu problema, né? Então, se eu, por exemplo, peço para a IA, olha, eu quero que você me diga, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui para vocês. Se eu digo para a IA que eu quero que ela me traga uma tela com um botão, uma tela de um aplicativo, como construir a tela de um aplicativo com um botão. Ela vai me trazer uma tela com um botão. Mas se eu digo para ela, eu estou desenvolvendo um aplicativo web que ele vai ser focado em acessibilidade, que ele é focado em mínimo de texto, muitas telas, muitas imagens, e com base nisso eu quero que você construa uma tela com um botão, ela já tem um contexto muito maior, vai me trazer uma resposta muito mais direcionada. Né? E aí depois eu trago uma tarefa, que aí eu vou dizer para ela o que eu quero, como eu trouxe agora, né? A questão da tela com o botão, e por último eu posso informar para ela o formato que eu quero. Então você pode dizer para ela, eu quero que você traga em uma lista, em um parágrafo, em uma imagem, em um vídeo, você pode dizer para ela o formato que você quer da saída. Então é muito legal vocês sempre se preocuparem se o comando de vocês ele tem esses 4 pontos, que é eu definir uma persona para IA, eu trazer contexto, eu trazer a tarefa que eu quero e principalmente o formato de saída. Isso vai trazer um prompt muito mais direcionado para o que realmente você quer. E aí você vai estar otimizando o seu trabalho. Daniel? E agora, tecendo o meu comentário aqui, na prática, né? Esse é um formato base ali, padrão, o Felipe até colocou aqui, né, o link, o guia de prompt do Google, que super vale a pena dar uma olhada, identificar como que o Gemini diz que ele funciona melhor, e claro, existem outros guias de prompt aí, existem muitos modelos, o fundador do... um dia desses eu vi no LinkedIn, o fundador do Lovable compartilhou como que ele faz a estrutura do prompt dele. Enfim, acho super válido pegar e fazer os testes, mas na prática, no dia a dia, compartilhando a minha experiência pessoal, esse primeiro aí não é brincadeira, gente. Desses todos aí, o primeiro é o que eu mais uso, sem dúvidas. Eu sempre peço, eu começo o prompt já colocando assim, haja como um especialista em, sei lá, captação de recursos. Aí você tem 50 anos de experiência. Vou lá, jogo essa, entendeu? E o que eu mais uso em segundo lugar é o formato ali. Esse do formato, eu admito que às vezes eu sinto que pode restringir um pouquinho o que ela poderia me entregar. Mas, como eu adoro um negócio meio organizado em bullet points, né? Que são os pontinhos ali, eles separam em tópicos maiores e tópicos menores, eu sempre peço para que eles separem em bullet points, porque aí já funciona muito bem comigo. E aí já é uma coisa mais pessoal. Vocês podem entender como funciona com vocês também. Vocês podem pedir em texto corrido. Às vezes eu faço isso. Me entregue somente em texto corrido. Eu quero que ele me entregue ali 10 parágrafos direto. Pode pedir isso também. Pode seguir, Felipe. Perfeito, Dani. A gente vai fazer um exemplo aqui que eu acho que é legal para a gente ver bem rapidamente essa saída.
Então, eu vou trazer aqui, deixa eu apresentar aqui a tela do Gemini novamente. Pessoal, mais uma vez, fiquem à vontade, tá? Se quiserem compartilhar a experiência, falar como que fizeram em algum outro local, ou até um outro formato que a gente não está trazendo, não existe certo nem errado, a gente está se ajudando aqui e a gente vai aprendendo juntos. Tá? Eu vou abrir uma nova conversa só para limpar aqui a interface, mas eu vou trazer um prompt simples. Então, eu vou pedir para o Gemini, por exemplo, como criar um app? Não trouxe contexto, não trouxe formato de saída, não trouxe nada. Mandei só o comando, como criar um app. Vou mandar ele me responder. Então ele me trouxe ali o conceito, a validação, né, alguns tópicos aqui de como tirar a ideia do papel, me trouxe uma tabela aqui com tipos de escolha da tecnologia, né? Se o app vai ser nativo, multiplataforma, no code, me trouxe algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento. Vocês podem perceber que ele trouxe algo bem amplo, né? Um conhecimento bem aberto sobre como construir um app. Agora eu vou pegar aqui e vou mandar um outro prompt. Nesse outro prompt, deixa eu pegar aqui, a gente já vai trabalhar um pouquinho esse formato que a gente acabou de conversar. Então eu vou abrir aqui uma outra conversa e aqui eu trago a persona. Então você é um arquiteto de software sênior. Eu vou trazer o contexto, né? Estou desenvolvendo um jogo de aventura em 2D sobre consoles perdidos, né, que seria um tema, uma história ali, uma narrativa. A tarefa, eu vou mudar para ficar parecido com outro aqui. Então, eu vou trazer agora o mesmo comando. Então, como construir, só vou mudar o app para ficar um pouquinho condizente com a narrativa que a gente está construindo, então como criar o app, e eu estou dando um formato, responda em tópicos curtos. Estou dizendo como que eu quero a saída. Agora a gente vai rodar. Então vocês veem que eu trouxe... opa, deu um errinho. No ao vivo sempre acontece, né, pessoal? Então vamos lá. Agora sim, ó, como arquiteto, meu foco é garantir que seu jogo seja sustentável, performático e fácil de expandir. Então vocês veem que ele já trouxe ali conhecimentos chaves de um arquiteto de software. E aqui ele já traz a saída com os tópicos que eu pedi, né? Cada tópico contendo três pontos principais, tópicos curtos. Então, ele já vem, a saída já vem muito mais direcionada de acordo com o que eu pedi ali, né? E ele já traz também bem direcionado ao tema. Então, eu deixei bem claro para ele que eu estou construindo um jogo. Então, ele já me traz, por exemplo, ferramentas direcionadas ao desenvolvimento de jogos, né? De jogos em 2D. Então, isso facilita muito o meu trabalho, porque já está muito mais direcionado. E aí, por isso que é importante a gente sempre ter cuidado com a engenharia de prompt. Daniel. E, gente, uma coisa que é legal de frisar, bem como o Felipe colocou ali, né? Como arquiteto, meu foco é aí garantir que o jogo seja sustentável, performático e fácil de expandir. Esse é um conhecimento que ele tem aí, com base em toda, LM treinada, do que um arquiteto de software tem que fazer. E aí entra naquele quadrante de unknowns, né? São 4 quadrantes. O que eu sei que eu sei, o que eu sei que eu não sei, o que eu não sei que eu sei, e o que eu não sei que eu não sei. Esse que eu não sei que eu não sei é o mais perigoso para a gente em qualquer contexto. E é muito legal que aí ele já está atacando diretamente nisso, porque, para quem não conhecia, por exemplo, que é um arquiteto de software, aí de maneira quase por osmose, a gente pega ali que a função de um arquiteto é fazer que o jogo seja sustentável, performático e fácil de expandir. E aí isso já fica dando também no nosso inconsciente para a gente pensar e replicar esses conceitos, esses conhecimentos nas próximas etapas do projeto que a gente está fazendo, né? Então, por isso que adotar esse formatozinho aí de prompt é legal, porque, querendo ou não, a gente chega ali no que a LLM treinada no mundo todo consegue trazer para a gente. E aí, depois disso, a nossa função, obviamente, é aumentar, né? Aumentar o nível e aumentar a granularidade da informação que a gente sabe, a nossa subjetividade, para fazer o projeto final ali ser bacana. Mas isso a gente vai falar mais no GDG Talks 2. Ô, Daniel.
Então, dando sequência, né, vocês entenderam agora um pouquinho da importância dessa engenharia de prompt, o quanto que ela pode te ajudar, né, no dia a dia a ter respostas mais diretas e condizentes com o que vocês estão esperando. Vou pedir, por favor, entrem depois no guia oficial de prompt do Google, tá muito legal, tem vários exemplos, dá para rodar no Colab, assim, então é uma excelente ferramenta para testar e aprender um pouco mais sobre como construir esses prompts mais ricos né, para ter uma performance melhor. Tá? E agora, a gente vai para um próximo tópico que eu acho muito legal, que são os gems. Né? O que seria isso? Quando eu entro no Gemini para fazer uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta pontual ali. Então, eu posso ir lá, pegar o meu prompt e escrever, né, o tema, posso escrever o objetivo, a personalidade e tudo mais. Agora, vocês já pensaram se no dia a dia eu precisasse fazer esse prompt gigantesco todo momento? Então, toda hora ter que botar contexto, toda hora ter que colocar essas informações do que eu estou fazendo, nossa, seria complicado, né? Seria um trabalhinho bem chatinho para estar toda hora fazendo esses prompts gigantescos. Pensando nisso, a Google traz os gems, né? Que é para a gente brinca ali, diga adeus à repetição. O que são esses gems? Eles são versões customizadas do Gemini, né? São ambientes que vocês podem dar uma personalidade, vocês podem levar todas as informações, e sempre que vocês forem interagir com o Gemini, ele já vai vir com essas informações. E aí vocês não vão precisar inserir todo esse contexto sempre. Né? Isso é muito bom para facilitar e otimizar o dia a dia de trabalho. Né? Porque a IA ela já vai conhecer, ela já vai ter um contexto persistente ali, ela já vai saber o que vocês querem, isso já vai estar pré-definido, isso agiliza muito o trabalho no dia a dia. Né? E aí vocês podem criar, por exemplo, gems para tudo. Vocês podem criar mais de um, por sinal. Um que vai atuar como arquiteto de software, o outro que vai atuar como um suporte, né, no design de algo, outro que vai atuar como um suporte no desenvolvimento de negócios, o outro pode te ajudar ali com todas as conversas, acesso a todos os gems. Então, você vai interagir com o gems específico, né? Então, você vai criar, por exemplo, um gem que ele é arquiteto de software. Você vai interagir ali com ele. Se você quiser interagir com outro que é um design, por exemplo, para te dar suporte sobre design, você cria um segundo e pode estar interagindo com esse outro. Então, você vai ter ali ao lado, na lateral, os gems que você vai criar com as diferentes personalidades e você pode estar interagindo com cada um deles. Tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que isso funciona. Felipe, deixa eu complementar aqui, só porque eu entendi a dúvida dele de outra maneira. Felipe vai já mostrar aí, mas, Edson, tu tem acesso aos gems e dentro dele tu pode criar as conversas com base em um gem só. Em uma conversa, tu não pode acessar o conhecimento de mais de um gem, por exemplo. Eu entendi essa pergunta dele. Perfeito. Isso, você pode ir fazendo várias perguntas ali nesse mesmo ambiente e ele sempre vai ter esse contexto. Deixa eu só olhar aqui o bate-papo. Perguntei, me assustei quando apareceu detalhes na conversa sobre coisas que não falei. Tá. Isso aqui, Edson, é um ponto bem importante. Você pode, por exemplo, nas configurações do Teams, pedir para que ele interaja só com o conteúdo que está ali dentro, né? Ou você pode, por exemplo, pedir para que ele busque informação em outras conversas. Então, existem várias configurações ali que você pode estar fazendo para essa interação. Normalmente, ele vem por padrão, vem configurado por padrão para que ele use todas as suas interações. O que vai mudar é que ele vai olhar com a personalidade que você criou do Teams. Mas você pode limitar, principalmente nos planos Enterprise, por exemplo, você consegue limitar para que ele interaja apenas dentro daquele cluster, né? Apenas dentro das informações que estão ali na conversa dele. Então, através de configuração, você consegue ir fazendo esses ajustes. Vale pesquisar um pouquinho. Mas ali, a gente botou um link que é aprenda a criar seus próprios gems, vocês conseguem entender como fazer essas configurações, tem mais exemplos, a gente entra um pouco mais em detalhe ali. Depois a gente vai compartilhar esse link com vocês. Tá? Mas é um excelente ponto. Inclusive, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, na parte que a gente for falar sobre ética em IA. A
a gente vai entrar um pouco nesse detalhe desse Ótimo. contexto maior, busca de informação, a gente vai entrar lá no final. Daniel, se quiser complementar. Isso, enquanto tu troca a tela aí, Edson, isso que tu está relatando não necessariamente está ligado com a criação ou não de James, né, Felipe? É, eu imagino que, pelo que tu relatou, isso seja um recurso ali do próprio Gemini, que é ali o repositório de conteúdo, né, que ele tem. Então, a cada conversa que tu vai fazendo, ele vai salvando algumas informações de ti. Então, por exemplo, se em uma conversa tu diz, meu nome é tal, eu tenho tantos anos, por aí, ele identifica automaticamente o que são informações úteis e salva isso em um repositório de conhecimento global, para qualquer chat que tu criar no Gemini, seja dentro de um gem, seja fora de um gem. E isso também, como o Felipe comentou, é algo configurável. Isso, perfeito, Daniel. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Aqui no lado, na lateral esquerda, vocês têm uma tela que é a tela dos gems. Você pode clicar aqui nela, ele já vai trazer alguns prontos. Então, a gente tem, por exemplo, um configurado para geração de ideias, um configurado para consultoria de carreira, um parceiro de programação. Isso tudo são gems que o Google já deixa configurado para vocês. Mas aqui embaixo, vocês podem criar um novo gems. E aí ele abre essa tela e é aqui que vocês vão colocar todo esse contexto. Então, por exemplo, eu iria aqui chamar de arquiteto de software sênior, e aqui eu posso colocar algumas instruções, né? Ele até traz o exemplo aqui, ó, você deve trabalhar, você trabalha com horticultura e paisagismo, especialista em gramados, tarará, tarará. Então, aqui vocês podem colocar todas as instruções de personalidade dele. E aí, quando você interagir com ele, ele já vai vir com tudo isso. Então, vou botar aqui, você trabalha como um arquiteto de software sênior. Eu sei que eu fiz uma instrução muito pobre, mas é só para mostrar o exemplo para vocês. Eu vou mostrar um exemplo de um outro que eu fiz quando eu estava desenvolvendo um jogo. A gente vai falar daqui a pouquinho. E aí lá, vocês vão ver que a minha instrução é de 2 páginas, assim, eu botei muita coisa. Então, lá vocês vão poder entender mais um pouquinho. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está pedindo para entrar. Mas, ó, vamos voltar aqui. Então, ó, um minutinho. Ó, então você vem aqui, você pode subir conhecimento, isso aqui é muito legal, pessoal. Imagina assim, ó, na minha instituição, a gente tem regras de como que um arquiteto de software deve se portar. Um exemplo, eu tenho uma startup, na minha startup eu gosto que o arquiteto de software se comporte de tal maneira. Além de botar as instruções, vocês podem subir aqui, por exemplo, um download, um documento com as regras da startup de vocês. Isso tudo vai ajudar a criar essa personalidade do James. Tá? Então, isso aqui também é muito legal. Subir referência, subir o que vocês tiverem que vá complementar esse conhecimento é legal subir aqui. Eu vou salvar. E aí a gente vai fazer um teste muito rápido. Deixa eu iniciar a conversa aqui. Ó, quando eu inicio a conversa, vocês veem que ele já botou ali, arquiteto de software sênior. A gente vai fazer um teste super rápido. Eu vou abrir um chat novo, sem nada. Não estou abrindo o James. E eu vou perguntar assim, quem é você? Olha a resposta dele. Eu sou o Gemini, o modelo de IA, eu posso criar, eu posso analisar. Vocês percebem que ele está bem genérico? Ele respondeu quem ele é, ele está olhando com... Ele é o Gemini. Mas se eu vier aqui no Gemini, que a gente acabou de criar, deixa eu ver aqui, arquiteto de software sênior. Eu vou fazer a mesma pergunta. Quem é você? Ó, como arquiteto de software, eu sou um profissional responsável por traduzir requisitos, tá? Então vocês percebem que ele já assumiu a personalidade de arquiteto de software. E aí ele já vai interagir então eu não vou precisar repetir o contexto quando eu for fazer um comando para ele, porque ele já assumiu, ele já incorporou essa personalidade. Isso agiliza muito no dia a dia. Daniel? Eu estava pensando já em outras coisas aqui sobre o gem. Só para complementar, gente, o Felipe vai mostrar mais isso daqui a pouco,
Mas lá na criação tem uma parte ali que é repositório de conhecimento, né? Que dá para jogar não só a instrução em texto, mas arquivos também, né? Arquivos em PDF e tal. Eu não sei agora, admitindo para vocês o tamanho dos arquivos que ele geralmente aceita lá, mas eu imagino que é um tamanho bem grande, tá? E aí é legal porque, por exemplo, esse do arquiteto de software tem aquela instruçãozinha ali simples, mas vocês podem simplesmente colocar um livro sobre arquitetura de software lá dentro e aí ele vai ter experiências mais condizentes ainda, né? Sobre a temática. Então, perfeito, Daniel. E aí, pessoal, como a ideia é ser muito mão na massa, eu queria trazer um exemplo muito legal que me ajudou muito, que foi, eu estava com um projeto pessoal que era o desenvolvimento de um jogo, queria desenvolver um jogo. E eu queria, o meu objetivo principal era usar a IA como copiloto. Eu queria usar a IA para tudo. Eu queria usar a IA para criar imagem, eu queria usar a IA para criar roteiro, eu queria usar a IA para me ajudar como desenvolvedor, né, para me ajudar na correção. Então eu precisava muito da IA com diferentes personalidades. E para quem trabalha com geração de imagem, sabe que a gente tem um problema muito sério, porque é muito fácil a imagem vir diferente. Né? Então, gera uma imagem agora. Se eu falar para a IA, gere um personagem, um guerreiro, ela vai me trazer um desenho. Se eu mandar daqui a 2 segundos ela gerar um guerreiro na mesma conversa, ela vai me trazer um outro desenho. E aí você vai entrar no loop infinito. Como eu estava desenhando um jogo, montando um jogo, eu precisava sempre ter o mesmo personagem, só que em diferentes posições. Eu precisava dele lutando, dele morrendo, ele feliz, ele pulando. Então eu precisava garantir que a IA ia entender como que é o meu personagem e ela ia me trazer sempre no mesmo formato. O que eu fiz? E deu muito certo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse aqui foi o jogo que eu desenvolvi. Ele está na App Store. Eu sei que a gente está falando de produtos Google, tá, pessoal? Mas aqui a gente não tem nenhum problema em desenvolver para iOS, Android, né, para qualquer plataforma. Aqui a gente ama tecnologia independente da plataforma, mas é porque também eu queria testar o Foundation Models da Apple ali, a parte de IA local, mas enfim. Então eu tenho esse jogo, que é um RPG, e tudo que vocês estão vendo nessa tela foi gerado através de IA. Então, as imagens, os formatos, a revisão de código, o roteiro, tudo eu usei usando a IA como copiloto. Mas aqui a gente vai entrar especificamente nas imagens. Se vocês perceberem, eu tenho na home os personagens, né, de frente, um ali com cajado. Ali na telinha, na parte superior, eu tenho só o personagem, eu já não tenho ele com cajado. Durante o jogo, quando você perde, eu tenho ele deitado no chão, com os vilões ganhando. Quando ele ganha, o vilão está deitado no chão e ele está comemorando. E eu precisava que fosse o mesmo personagem. Não podia mudar cabelo, não podia mudar os olhos, não podia mudar nada. O que eu fiz? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu criei um James bem completo, assim. Vou mostrar aqui para vocês. Olha a complexidade. Esse aqui tinha quase 2 folhas de conteúdo. Ó. Então, deve estar bem pequeno para você. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, eu criei ali o nome do James, geração de personagem, eu trouxe o objetivo, eu trouxe as diretrizes, que é o estilo, eu trouxe a iluminação, eu trouxe as cores, eu trouxe o que não pode ter, eu trouxe o tipo, o gênero, o formato do rosto, a barba, os cabelos, os acessórios, eu trouxe um mega contexto, ó, vai até aqui embaixo. Eu trouxe o ângulo de câmera, as proporções, a consistência, em caso da IA ter dúvida, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, eu fui montando uma instrução muito completa. E no final, eu consegui ter um James tão rico que ele sempre me trazia o mesmo personagem. Eu conseguia dizer, agora eu quero ele dançando, ele pulando, ele feliz, ele morrendo, porque o meu contexto estava super completo. Tá? Isso, é quase um design de gamer completo, só que um prompt, um texto. E aí lá no James, o que eu fiz? Eu criei o personagem também, então deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui outra tela. Então eu gerei o primeiro personagem, que foi esse personagem aqui, ó, o personagem principal. Eu gerei ele, vocês veem que ele está olhando para frente, ele não está com arma, não está com nada. E eu subi também esse personagem, lembra lá que o Daniel falou que tem aquele campo de subir documento? Eu subi a imagem também. Então, além do James ter a referência de texto de como ele desenha o personagem, ele também tinha uma referência em imagem de como que é o personagem.
Mas isso aqui foram vários testes. Eu fui testando, eu via onde ele errava e melhorava o prompt, a instrução do James. Até chegar naquela gigante, eu disse, essa aqui funcionou. Agora ele gera em N formatos e não dá nenhum erro, assim. Então, é, e aí depois foi muito mais fácil, porque eu só fui criando as telas e pedindo o personagem em N formatos e ele já me trazia ali todo certinho. Né, sem fundo, eu já pedi no tamanho que eu precisava para o desenvolvimento do jogo ali, então isso é muito legal. Isso ajuda muito, pessoal, na produtividade. Né, ao invés de eu precisar, imaginem se eu fosse fazer esse contexto de 2 páginas sempre que eu fosse criar um personagem. O trabalho que ia dar copiar e colar isso tudo e botar, ia problemar, eu ia me atrapalhar, ia dar muito ruim, assim. Então, isso é uma coisa que o Dimas ajuda muito. Tá? Daniel, não sei se queres. Não, na verdade, tu citou um belo de um exemplo sobre como usar ali a parte de materiais, né? Então, subiu a imagem lá, achei sensacional. Pessoal, a gente está chegando ao fim, eu sei que já deu 1 horinha, né? Eu vou pedir para mais um pouquinho da atenção de vocês, porque agora a gente vai para o último slide, para os últimos slides, aonde a gente vai falar de ética em IA, que eu acho que é um assunto super importante. E depois a gente também vai trazer uma novidade muito legal para vocês, que são os pins digitais do Google. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou pedir só mais um pouquinho da atenção de vocês. Deixa eu só abrir aqui o chat, que a gente tem uma interação. O Jim é ótimo, mas muitas vezes mostra um erro, né? Na verdade, mas na verdade não foi apagado. A gente tem. Opa, alguém. Não, não, eu tô com o microfone aberto aqui, perdão, mas eu Aham. ia comentar sobre o erro também. Isso, às vezes ele traz, né, que o gem foi deletado, que ele não existe, e aí, mas eu acho que é algo um pouco relacionado à estabilidade, é igual agora como a gente estava usando, né, que ele dá um erro ali na mensagem, mas o legal é que enquanto eles estão trabalhando para melhorar essa estabilidade, o legal, uma coisa que eu faço é guardem um documento com todas as instruções do gem, porque aí se aí der algum erro, vocês podem estar recriando um novo gem, né, e subindo, mas eu concordo com você, Mabel, esse é um problema que às vezes estressa um pouquinho, mas é fato, acontece no dia a dia. Daniel. Eu ia comentar, na verdade, de que eu não vi muito esse problema. Pelo menos comigo não aconteceu muito ainda, tá? Talvez seja porque aí estou me expondo aqui, acho que eu tenho que usar mais o Gem, porque ultimamente a gente vai falar isso em outro momento, mas eu tenho utilizado bem mais uma outra tecnologia do próprio Google, que é o Notebook LM, né? Mas, enfim, muito, muito pertinente o teu comentário, Mabel. Uhum. Já aconteceu comigo algumas vezes e é realmente. Mas quando aconteceu comigo foi muito relacionado à estabilidade de conexão. Aí estou comentando um pouco a minha experiência. Nas vezes que aconteceu, ou eu estava em uma rede corporativa que limitava o uso do Gemini, ou eu estava em uma rede muito fraca e ele ficava dando esse erro. Pelo menos foi a minha experiência. Caso vocês queiram compartilhar a experiência de vocês, fiquem super à vontade. Mabel, também, se quiseres comentar um pouquinho, a gente pode ir aprendendo junto com vocês. Tá? Mas, então, trouxe aqui, né, o link. Por favor, leiam ali, ele explica um pouquinho sobre configuração, trazem mais exemplos, assim, vai ser muito legal para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Pessoal, indo para os finalmente, a gente já está quase encerrando aqui. A gente vem para uma frase muito importante e muito conhecida, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a gente está com uma ferramenta muito boa, uma ferramenta muito falada desde a criação, desde que a IA se popularizou, né? Todo mundo fala de IA, usa no dia a dia. Hoje a gente tem diferentes ferramentas e serviços incorporando IA generativa, principalmente, né? Então, assim, é algo muito falado, mas como a própria frase que fala, com grandes poderes vem grande responsabilidade, e por isso a gente resolveu trazer a parte de ética em IA. É um tema que, por si só, a gente poderia falar durante 1 hora aqui. Mas eu acho que é legal a gente falar sobre alguns pontos que são bem importantes, né, que são muito importantes no dia a dia. Então, a gente vai falar basicamente de 3 pontos. O primeiro é sobre segurança de dados, o segundo é a alucinação da inteligência artificial, e o terceiro é o humano no controle.
né? A IA ela oferece um potencial gigantesco, né, para ajudar no dia a dia, para ajudar o potencial ali para melhorar a produtividade, criação de conteúdo. Eu falei, dei um exemplo agora do desenvolvimento do jogo, que eu fiz ali usando IA durante o jogo, eu desenvolvi durante 4 meses, perdão, 4 semanas, né, um tempo assim super curto, se eu fosse fazer isso tudo no modelo tradicional. Mas é muito importante entender que existem responsabilidades e desafios éticos, principalmente em relação à segurança, que a gente precisa ter muito em mente. Primeiro, a gente vai falar de segurança de dados. Quando eu estou usando um modelo ali do Gemini aberto, uma conta free, o Google ele coloca ali no uso que os dados podem ser utilizados para treinar esse modelo. Então, é muito importante a gente ler a política de privacidade, principalmente se a gente está utilizando no âmbito ali no dia a dia corporativo. Se eu não estou subindo uma imagem, uma informação confidencial, uma informação de um cliente, um dado ali sensível, né, principalmente em relação ao LGPD, né, dados ali que podem rastrear algum usuário, então é muito importante eu ter cuidado com a segurança de dados. E é importante entender isso. Quando eu estou usando um modelo ali dentro do Workspace, dentro, por exemplo, eu tenho um e-mail ali profissional, também é importante ainda assim eu entender se a minha instituição permite. Apesar do Workspace, ele, dependendo da configuração, ele deixa claro que o que a gente for interagir com o chat não vai ser usado para treinar modelos, justamente porque é um ambiente corporativo, mas às vezes a sua instituição pode não permitir nem esse tipo de uso. Então é muito importante, porque é um dado sensível, é algo extremamente confidencial de um cliente, então é muito importante a gente ter esse cuidado e essa responsabilidade com a segurança de dados, principalmente por conta da, né, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Tá? Um outro ponto que é legal a gente colocar ali é em relação à alucinação da IA. Apesar da gente estar trabalhando, a gente está evoluindo, a gente está, né, a IA, a gente está fazendo de tudo para que isso seja, para que haja o mínimo possível de alucinação, isso ainda pode acontecer. Então é muito importante você sempre revisar o que a IA está trazendo. Você lê, você ver se aquilo faz sentido e, se não fizer, você fazer ajustes. Por que ela errou? Né? Tentar entender por que ela alucinou. E aí você pode, talvez, melhorar o prompt, você pode, talvez, melhorar referências, você pode trazer algo para tentar ajustar. E isso está muito relacionado ao último tópico, o humano no controle. Isso é uma discussão que a gente está é uma discussão muito ativa hoje na comunidade de desenvolvimento de software, de IA e tudo mais, no ambiente corporativo também. Eu vou trazer o meu ponto de vista, mas, por favor, fiquem à vontade para discordar ou para trazer o ponto de vista de vocês. Mas a IA, ela é uma ferramenta, ela é algo que está ali ao seu lado. Você, como humano, sempre vai fazer a gestão. Você tem a responsabilidade de entender o que ela está fazendo, de orquestrar esse trabalho, de direcionar, de orientar e de revisar. Então, você nunca pode considerar a IA como a rainha, né, a fonte da verdade. Você sempre tem que pedir para ela gerar, você sempre tem que ir fazendo, né, polir ali para que ela te dê a resposta como você acha que é a correta, mas principalmente você sempre precisa estar no controle. Você precisa sempre revisar esse retorno. Então, são 3 pontos que a gente fala muito quando a gente está falando de ética, de princípios e inteligência artificial, que é falar de segurança de dados, que é falar de alucinação que pode acontecer e que é ter essa postura de humano no controle, de alguém que está conduzindo tudo isso. Entendeu? Pessoal, só para complementar também aqui nessa parte final, como vocês percebem, ponto 1 e 2, eles são bem mais técnicos, né? Segurança de dados, uma coisa técnica ali, depende de leis vigentes. Alucinação da IA é puramente técnico, sobre capacidade do modelo. Mas o ponto 3, ele também, aí de uma visão pessoal minha, ele é um ponto que transcende tudo isso que a gente está falando, todas as eras, inclusive, que a gente tem conhecimento na história da humanidade. E eu queria compartilhar com vocês aqui um trecho de um livro que eu estou lendo, fica aqui a indicação também. O livro é Híbridos, do Ricardo Capra, que ele fala sobre um autor chamado Bernard Stiegler. Ele escreveu um livro chamado Sociedade Automática, o Futuro do Trabalho. Tá? E aqui ele fala sobre como esses sistemas reconfiguram a subjetividade humana e enfatizam a externalização das capacidades cognitivas e mentais para sistemas técnicos. E que isso não pode acontecer de maneira indiscriminada,
E de maneira bem resumida, ele sugere que a gente tenha cada vez mais maneiras de, e aí eu digo no trabalho, seja por leis ou seja por vontade própria, de manter ali um pensamento crítico e resiliência cognitiva. Porque no final das contas, pessoal, vai sempre tudo continuar sendo para humanos, né? Sendo feito por humanos, feito para humanos, e a gente tem que sempre manter ali o nosso pensamento crítico, trabalhar cada vez mais ele, e a nossa resiliência cognitiva. Vai usar IA? Vai, todo mundo aqui usa muito, eu imagino, eu, pessoalmente, uso muito, mas é uma coisa que eu tento ficar me policiando cada vez mais sobre como que eu estou usando, não de maneira indiscriminada, principalmente entendendo como que o meu eu subjetivo, né, humano, vai ser o principal papel ali dentro do sucesso, do meu objetivo ali que eu estou querendo alcançar. Obrigado, Daniel. Esse é um assunto bem importante. A gente tem cada vez mais conteúdo, livros. Eu acho que vale muito a pena ler, estudar, entender um pouco mais e contribuam conosco, quem sabe, nas próximas atividades sobre o assunto. Tragam o ponto de vista de vocês. Vai ser, com certeza, uma conversa super rica. Pessoal, esse era um pouco do conteúdo que a gente queria trazer para vocês nesse primeiro GDG Talks. A gente trazer esse conceito, né, sobre o que é esse universo de Gemini, o que são os gems, a engenharia de prompt. Claro que a gente fez algo super resumido, a gente tentou ser o mais didático possível, mas a gente trouxe referências para que vocês possam entrar nas páginas do Google e se aprofundar no assunto. E agora eu queria, para encerrar, trazer algo bem legal, eu acho que vocês vão gostar, eu pelo menos sou bem fã, que é cada desenvolvedor agora pode ter uma página dentro do Google Developer, que é o seu perfil Google. E vocês podem estar registrando todas as atividades que vocês participam dentro da comunidade Google, não só dentro das atividades do GDG, mas também dentro dos eventos da Google. Daqui a pouquinho a gente tem Google I/O, tem vários eventos online e vocês podem estar registrando a participação dentro desse perfil Google. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. Deixa eu só passar aqui o slide. Então, eu sei que quem vai para evento adora ganhar adesivo, agora adora ganhar bottom, adesivo para, né, guardar uma recordação do evento. Como a gente está online, a gente não poderia deixar de entregar um adesivo online para vocês. Então, agora vocês têm uma página online, que é o perfil de desenvolvedores Google de vocês, e vocês podem estar guardando os adesivos virtuais de vocês lá dentro. Isso é legal até para o perfil profissional de vocês, porque depois vocês podem compartilhar no currículo de vocês a página para mostrar todo o conhecimento, tudo que vocês já interagiram dentro do universo Google. Daniel, não sei se tu consegues mandar aqui no chat esse link enquanto eu mostro onde encontrar a página de desenvolvedor Google. Você consegue me ajudar? Obrigado. Então, pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês onde que fica a página dentro do Google Developer. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Tá, um minutinho. Ó, vocês vão entrar dentro da página do Google for Developers. Deixa eu mostrar aqui. Inclusive, já está a campanha do Google I/O, então se inscrevam. Vai acontecer do dia 19 ao dia 20 de maio. Vocês podem assistir online, né? Vai ter transmissão ao vivo ali. Então, vocês vão entrar dentro da página do Google Developer, vocês vão fazer o login. Então, aqui no canto superior direito, eu já fiz o login. Quando vocês clicarem, é aqui nos três pontinhos, perdão. Vocês vão vir aqui dentro dos três pontinhos, que fica ao lado da foto de vocês, e tem perfil. Quando vocês clicam, ele direciona vocês para dentro do perfil de vocês no Google Developer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí, dentro do perfil de vocês, vai vir o nome de vocês, o cargo de vocês, onde vocês estão ali, o LinkedIn, e aqui vão ter todos os adesivos virtuais de tudo que vocês já participaram dentro do Google, tá? Não é possível verificar esse site. Ih, deu erro no site aí. Deu um erro? Não, que estranho. Vocês estão logados dentro do Google Developer? Pode ter dado erro, porque talvez precisa estar logado para esse link funcionar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o contrário. Entrem no Google Developer, façam o login de vocês para ele criar essa página, e aí depois vocês entram nesse link que a gente enviou aqui. Eu acho que é outra coisa. Eu cliquei no link aí,
mas por Uhum. algum motivo, ele troca, depois que clica, ele troca o L por um I do Google. Ele troca. Não sei por quê, porque aí tá com L. Mas aí você Uhum. só lá o I que aparece pelo L, aí vai funcionar. Boa. Mas isso é importante também, tá primeiro logado. É, É, sempre. é importante costumar resolver um pouquinho melhor. Então, está primeiro logado e depois vocês entram no link, clica no link que a gente enviou para vocês. E aí o legal é que vocês podem ter todos os pins de vocês salvos aqui. Isso vai mostrando a trajetória de vocês e tudo que vocês estão fazendo dentro da comunidade Google. Inclusive, o Google I/O, ele já está aqui. Então, o Google I/O 2026 ele já dá para recuperar. Ó. Então, já até peguei o meu PIN aqui, ó, escrito no Google I/O 2026. Então, já garantam, isso é muito legal para vocês irem construindo a página de desenvolvedores de vocês e ir guardando toda a trajetória. Sempre que a gente tiver uma campanha, a gente vai trazer um PIN novo para vocês. Um PIN agora de Build with AI, build quando a gente estiver na campanha de Android, sempre tem os PINs, e assim vocês vão construindo a trajetória de vocês. Tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Pessoal, a gente então vai chegando ao fim do nosso GDG Talks 1. Eu queria muito agradecer a participação de todos vocês, dizer mais uma vez que a gente está super à disposição, então não deixem de entrar em contato conosco. Se alguém tiver alguma dificuldade ainda para recuperar o PIN, avisa para a gente e a gente vai dando suporte para vocês. Não esqueçam de seguir as páginas do GDG, tanto no Instagram, os grupos e tudo mais, e a gente fica super à disposição de vocês. Nos vemos no segundo GDG Talks, onde a gente vai falar sobre o AI Studio e prototipação de software, vai ser muito legal, que aí a gente vai construir um software juntos, vai botar a mão na massa. Em breve a gente vai estar compartilhando com vocês todas as informações e o especialista que vai estar aqui com a gente, tá bom? Só queria agradecer também aqui pela participação. Acabei de colocar o meu LinkedIn aqui, esqueci de colocar antes. Fiquei à vontade para interagir lá. E não esqueçam de curtir as páginas do GDG Belém e Floripa. Muito obrigado, fique ligado para o próximo GDG Talks. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.